Meu nome é Leandro Mello, eu trabalho na equipe da Improvis como ilustrador, designer de interface e ocasionalmente como gerente de criações pouco convencionais. Então, minha visão, meu trabalho dentro dessa equipe é o de uma pessoa que não sabe escrever uma linha de código. Então, vem a calhar em algum ponto, na hora, por exemplo, de fazer as telas, porque eu ponho nela a minha visão de usuário leigo, né? A visão de uma pessoa que quer apertar os botões e sair logo do que eu estou fazendo. Isso vem ajudando muito, né, a equipe a entender exatamente, a valorizar os pontos que importam, né? Aquela porcentagem valiosa que deve ficar e aquela grande gordura que tem que sair. Eu vou falar mais detalhadamente aqui, breve. Eu vou passar a bola aqui e vai ter mais detalhes depois. Mas só para esclarecer ainda mais o trabalho do Leandro, o que acontece nas interações é que a gente tem uma compreensão de que para o usuário final a tela é o software. O usuário final não está nem aí para o que acontece por trás. Então, assim, o que importa é a tela. Fim de papo. Então, uma das coisas que a gente faz é assim que a gente recebe os cartões da interação, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é criar as telas. E esse processo de criação das telas envolve aqueles protótipos que eu mostrei para vocês e envolve rapidamente, uma vez que a gente tem uma definição em papel, e isso tipicamente dura de, sei lá, 1 hora, pouco mais de 1 hora, a gente vai rapidamente passar isso para o Leandro para que ele transforme aquilo em algo bastante elegante dentro do ferramental que ele usa, que é o Illustrator, que é o Photoshop e assim por diante. Então o que ele vai fazer é traduzir aquela tela o mais rápido possível, logo na segunda-feira, no início da semana, em telas bonitas que a gente possa trazer o usuário, o nosso requisitante rapidamente e mostrar para ele e falar, é por aí. E ele próprio possa mostrar para a gente e a gente dar as nossas opiniões. Então a gente tenta muito rapidamente entender a tela. E há uma série de refinamentos até que a gente chegue lá. E daí, a partir da tela, a gente faz tudo o que precisa no software para dar suporte para aquela tela efetivamente funcionar. Sendo que quando a gente tem a reunião de planejamento, e na reunião de planejamento, tipicamente, antes até de começar a planejar a semana, a gente vai mostrar o resultado do trabalho da semana anterior. Quando a gente mostra o resultado desse trabalho, a gente tenta, na medida do possível, quando tem telas novas envolvidas, fazer um pouco de teste de usabilidade. Então, na prática, a gente pega essas funcionalidades novas, coloca lá o software na frente do usuário e fala, se vira. Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Vê o que você consegue fazer, que é mais ou menos esse momento aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Então, esse daqui foi um momento real em que isso aconteceu. A gente colocou as mais diversas pessoas de negócio que participam do projeto para mexer no software e a gente ficou de longe observando o que acontecia. E a gente aprendeu muita coisa, olhando eles fazendo, olhando eles errarem. Por exemplo, tem uma coisa que foi clássica, que era o problema da mensagem de erro. Assim, parece que foi há 1000 anos atrás, mas assim, foi há poucas semanas. A gente não conseguia fazer eles notarem quando ocorria um erro. Era impressionante. E a gente estava usando vermelho, a gente estava usando... E assim, a gente nunca viu. A gente tentou, sei lá, umas 5, 6 alternativas até chegar a uma interação em que a gente botou uma alternativa. Agora eu estou vendo o erro. Então, a gente está o tempo todo tentando ver o que está acontecendo e refinando iteração após iteração com a ajuda do Leandro, porque para a gente isso é muito crítico e tem um conceito que a gente está trabalhando desde o início, que é o conceito de suporte zero. Hoje em dia, a equipe de TI da Santa Isabel, ela é muito solicitada por conta de vários pepininhos assim, que tem que ficar ajudando os usuários no dia a dia, e isso atrapalha muito a fazer outras coisas novas para o negócio. Então, o que a gente quer criar nesses sistemas é o conceito de que eu não quero ficar corrigindo bugs. Então, eu vou testar exaustivamente, eu vou fazer algo com altíssima qualidade, porque isso simplesmente, no médio e longo prazo, é a melhor coisa a fazer sempre. E eu não quero ter que ficar explicando para o usuário como é que ele vai operar. Ele vai saber operar simplesmente porque o software é intuitivo, e a gente descobriu isso fazendo vários refinamentos, iteração após iteração. E a gente não poderia, em hipótese alguma, tocar esse projeto se não tivesse esse suporte do Leandro. Porque ele traduz essa questão toda estética de uma maneira que
nós desenvolvedores jamais poderíamos fazer. Então, no máximo que a gente ia conseguir criar é um software com cara de desenvolvedor. Normalmente é muito feio. Além da estética, uma questão muito importante também é que vem a ser útil para a usabilidade, em termos de usabilidade, em que o trabalho do designer de interface ele ajuda a guiar o olhar, basicamente. Entendeu? Esse problema da tela de erros, da mensagem de erros, é que ele vinha num lugar X da tela em que não era exatamente o ponto em que o olho da pessoa estava no momento. E ela apertava uma sequência de botões e quando ela estava aqui para dar o ok final dela, a mensagem de erro aparecia aqui em cima, numa cor pouco chamativa, num lugar distante do olhar, e a pessoa ficava na dúvida se conseguiu ou não o que queria. Então o trabalho de guiar o olhar ajuda na usabilidade. Com certeza. Você enfatizou um negócio, fez uma pergunta com relação a ter um único designer. Você vê isso como algum problema? Só para explicar como a gente trabalha. Como você explicou agora, que isso é feito logo no começo da semana, deixa de ser um problema, mas a partir do momento que isso começasse a ser feito já no fim da semana, seria estressante, tudo poderia cair o desempenho da equipe e tudo mais. O ponto que eu queria chegar é que a maneira como a gente trabalha, o Leandro, ele é um designer um pouco diferente dos designers com quem eu já vi por aí. O que acontece? O Leandro está presente no projeto. A gente não manda uma requisição para o Leandro e depois de 2 dias ele manda por e-mail para a gente. Ele está ali do nosso lado fazendo. Ele termina de fazer um esboço, a gente olha e fala, poxa, isso não é legal, isso prejudica a usabilidade. A gente está o tempo todo usando sites, a gente de uma certa forma aprende um pouco o que é bom, o que é fácil de usar e o que não é. Então, às vezes ele faz uma coisa que esteticamente está lindo, mas pode estar dificultando um pouco a usabilidade. Então, o feedback é imediato, porque ele está do nosso lado. A gente vira para o lado, ele mostra, beleza, mas eu acho que isso aqui não é legal. Então, ter um design não é um problema, porque a gente não precisa de vários designs. Com um do nosso lado, onde a gente tem um feedback imediato, em poucos minutos a gente tem uma resposta, ele não fica perdendo muito tempo fazendo um trabalho que no final a gente vai dizer, não é isso, faz de novo. Então a gente consegue otimizar isso e não há necessidade de ter mais um designer. A gente consegue tocar todo o nosso projeto com um único design que faz tudo do nosso lado. Tem um detalhe aí que esse tudo do nosso lado significa, entre outras palavras, que a gente está na mesma sala. Assim, o projeto inteiro ele se dá, exatamente como vocês estão vendo aqui, ele se dá em uma sala. Existe uma sala que foi criada especificamente para esse projeto. Essa sala, de certa maneira, está isolada do restante da organização para que o pessoal possa se concentrar no projeto, e está todo mundo muito próximo o tempo todo. Então, tudo é exaustivamente discutido e rediscutido. A gente tem, por exemplo, stand-up meeting, que é uma reunião diária para poder definir o que vai ser feito naquele dia e passar um conhecimento geral para todo mundo do que foi feito no dia anterior. Então, essa proximidade, ela acelera as coisas de uma maneira brutal. Quer dizer, se o Leandro estivesse longe, seria muito mais devagar. Às vezes ele até acaba tendo que ficar. Às vezes a gente tem coisas do negócio, da Improved, que a gente precisa fazer e tem que estar fora um dia ou outro. E naquele dia, se o projeto precisa do Leandro, claramente há uma diferença de desempenho em relação aos dias em que o Leandro está ali do lado. Então a gente procura fazer com que os dias que o Leandro está ali sejam os mais valiosos possíveis do ponto de vista da participação dele, e é muito, muito rápido quando está todo mundo junto para fazer as coisas. Don't worry, be happy.